Vamos ao primeiro tema. O senador Flávio Bolsonaro participou da audiência nos Estados Unidos sobre o possível tarifaço contra produtos brasileiros. Ele teve 5 minutos para fazer seu posicionamento. O pré-candidato do PL à presidência defendeu que o período eleitoral é o pior momento possível para a imposição de tarifas e, depois do encontro, afirmou que quem quer a taxação do Brasil é o presidente Lula. Vamos ouvir. Gente, o único que quer tarifa é o Lula, então a gente tem que usar aqui os argumentos políticos. Mas o senhor está pedindo adiamento ou cancelamento das tarifas? Cancelamento, eu não quero tarifa para o Brasil, só quem quer tarifa é o Lula. Vamos então ao debate. Muito bem-vindos. Boa noite. Cardoso, Flávio nos Estados Unidos é oportunidade ou um risco eleitoral? Olá, Juliana. Olá, Amélia. Eu acho que é um desespero político eleitoral pelo erro que a família Bolsonaro cometeu com essa questão das tarifas. Vamos puxar pela memória um pouquinho. Há um tempo atrás, o irmão de Flávio, Eduardo Bolsonaro, seu articulador político, junto com Paulo Figueiredo, que é aquele que recentemente falou que mulheres não sabem votar, vão aos Estados Unidos fazer o quê? Pedir uma pressão do governo Trump sobre o judiciário brasileiro, sobre o Brasil, violentando a soberania do nosso país, para que se fizesse, então, com a ação dos Estados Unidos da América, o nosso judiciário se curvar para poder modificar a decisão condenatória que havia prolatado em relação ao chefe da família, ao líder deles, Jair Bolsonaro. Muito bem, lá vão. De repente, os Estados Unidos da América, atendendo aos pedidos do clã Bolsonaro ou não se sabe o grau de interferência de relação entre as coisas, tomam um conjunto de decisões que não tinha nenhuma explicação na balança comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. Aplica sanções duríssimas contra o povo brasileiro e, mais ainda, manda aplicar a lei Magnitsky para punir ministros da Suprema Corte. E as razões são explicitadas na carta de Donald Trump. Não eram questões econômicas, mas políticas. Era necessário que o Supremo Tribunal Federal se ajoelhasse perante ao poder imperial de Donald Trump, revendo a decisão de Jair Bolsonaro para que o Brasil não fosse penalizado. Os bolsonaristas comemoraram isso, levaram até bandeira para a Avenida Paulista para lembrar, prestar uma homenagem no dia da independência do Brasil para a força que os Estados Unidos da América estava colocando contra, em desfavor da nossa soberania. Isso pegou muito mal para Jair Bolsonaro, para seus filhos, para Flávio Bolsonaro, que é o candidato a presidente. E então eles começaram a ficar numa situação difícil, como explicar o que eles tinham feito, e o próprio Donald Trump volta atrás, possivelmente a partir de uma situação de análise do reflexo econômico que aquilo tinha para o próprio Estados Unidos, as tarifas aplicadas ao Brasil prejudicavam a economia dos Estados Unidos, então ele volta atrás, diz lá que sentiu uma energia, uma relação de pele com o Lula, uma pataquada, para que justificar o seu retorno, e acaba retornando, deixando os bolsonaros numa situação pior do que estavam. Bem, a coisa vai, se sucede, conjunto de atrapalhadas da família Bolsonaro, vinculação de Flávio com Daniel Vorcaro. Eis que Donald Trump ressuscita as tarifas, argumentando coisas verdadeiramente absurdas. Uma delas, o caráter nocivo para as empresas dos Estados Unidos do PIX, ou seja, do PIX, que é realmente uma coisa que tem agradado a milhões de brasileiros e brasileiras. Ou seja, Donald Trump, para favorecer as empresas de cartão de crédito, quer atingir o Brasil porque nós temos o nosso PIX. Ora, o clã Bolsonaro entra então em desespero. Eles que tratam Donald Trump como chefe, que batem continência para ele, entram em desespero, não sabem como lidar com essa situação agora, já que na origem eles provocaram esse conjunto de situações. E aí começam mais uma vez a meter o pé pelas mãos. Flávio Bolsonaro faz uma carta para Donald Trump, uma carta patética, em que ele utiliza argumentos como: vamos suspender a aplicação destas tarifas, porque não é bom agora na eleição. Como é que é, Flávio Bolsonaro? Suspender as tarifas que prejudicam o povo brasileiro porque não é bom agora na eleição? Não é bom na eleição para quem, cara pálida? Para ele. Claro, e não para o povo brasileiro. Então, este contexto que está posto hoje, em que Flávio Bolsonaro diz que o Lula que é culpado pela tarifa, que é o Lula que era a tarifa, que eles propuseram no passado, e que ele pede a suspensão, agora ele diz que não é mais suspensão, que agora é outra coisa. Francamente, isto é prova do desespero, da imaturidade política
da grosseria que eles tratam, com que eles tratam a soberania do Brasil. É triste ver brasileiros agindo assim na defesa só da sua família, mas com desrespeito absoluto aos valores maiores que devem governar a postura de brasileiros e brasileiras em relação ao seu próprio país. Ana Amélia, bem-vinda, boa noite. A mesma pergunta, Flávio, nos Estados Unidos é oportunidade ou risco eleitoral? Boa noite, Juliana, José Eduardo Cardoso, nossos telespectadores do Grande Debate. O candidato Flávio Bolsonaro perdeu a oportunidade de mostrar, num ambiente diferente, formado por empresários brasileiros e norte-americanos, portanto, o empresariado que boa parte apoia mais o candidato da direita, de mostrar realmente as condições que são negativas desse tarifaço. É claro que a Casa Branca primeiro adotou um tarifaço convencional e aí a Justiça dos Estados Unidos, através da Suprema Corte, acabou interferindo na decisão, julgando inconstitucional. O que o Trump fez? Ele acabou usando barreiras não tarifárias, que são aceitas como, por exemplo, desmatamento, trabalho escravo e outros, para fugir exatamente da pressão da justiça. Mas isso, para Flávio Bolsonaro, não foi suficiente, porque pela primeira vez nessas negociações bem complicadas, exatamente pela dificuldade que é o entendimento de como Donald Trump se comporta, de fazer um encaminhamento objetivo da defesa do interesse brasileiro. E perante os empresários que ali estavam dos setores mais importantes, seja do agro, seja do setor de manufaturados exportados para os Estados Unidos, autopeças, calçados e muitos outros mais setores que têm uma grande relação. Além de estarem os empresários brasileiros, Juliana, estavam empresários americanos dos setores que dependem da importação brasileira. Ou seja, ali estava uma plateia muito específica de grande envolvimento com os interesses no Brasil, tanto de empresários brasileiros quanto de empresários norte-americanos. Empresas como a Coca-Cola, por exemplo, a Nestlé, estavam lá para defender exatamente, evitar o tarifaço. Porque é complicado para os dois lados. Para a empresa que está nos Estados Unidos, que vai importar um produto mais caro, ou para a empresa brasileira, que ao vender vai ter também uma penalização tarifária. Então, o Flávio, nessa questão de aproveitar um plenário que era dentro dos Estados Unidos, no órgão encarregado dos negócios bilaterais, de tratar esta matéria usando o interesse brasileiro e falando para o empresariado que ele apoia uma boa parte. Ele perdeu esta oportunidade. E aí, claro, usando dentro de um período eleitoral, estar lá presente nesta reunião, foi um ganho para ele. Porém, ele não soube aproveitar adequadamente essa condição que lhe foi dada pelo governo dos Estados Unidos. É claro que cabia a ele, não mais o resto, de dizer que a culpa do tarifaço foi do Lula. Evidentemente que aí foram outros interesses, como, por exemplo, o interesse da Casa Branca de aumentar tarifas para aumentar a sua receita interna dos Estados Unidos para resolver o problema do desequilíbrio fiscal que também existe nos Estados Unidos. E Donald Trump, que é candidato à reeleição, dispor disso como um argumento de que ele organizou as finanças do seu país. Mas não é por esse lado que as coisas se constroem e a situação ficou mais complicada ainda. O governo brasileiro, o Ministério encarregado dos negócios, fez o que podia fazer, levar os dados técnicos para tentar apresentar. Mas o ato acabou sendo não um ato de discussão econômico-comercial, mas um ato de campanha política. Agora, pensando nesse discurso político, Cardoso, tem uma disputa aí entre esquerda e direita. O tarifaço, pensando até no que aconteceu no ano passado também, impacta mais nesse campo político Lula ou Flávio Bolsonaro? Olha, a Ana Amélia, com a sua elegância habitual, utilizou uma linguagem diplomática, dizer que Flávio perdeu uma oportunidade. Eu não vou utilizar a linguagem diplomática porque não sou elegante como Ana Amélia. Vou dizer que ele fez um papel ridículo, simplesmente ridículo, perante os empresários brasileiros, perante os empresários dos Estados Unidos. Primeiro, tem uma contradição entre o que ele escreve e o que ele fala. Ou seja, ele escreve para suspender as tarifas. Vejam, suspender. Olha, agora não, tá? Porque nas eleições é ruim. Ruim para quem? Para ele, né? Óbvio. Pelo papelão que fez. Mas depois, quando ele vai falar, ele diz, não, eu não pedi a suspensão. Mas o senhor não escreveu que era a suspensão? Não. Eu pedi o cancelamento. A tarifa eu não quero, não. O único que é a tarifa é o Lula.
O Lula? De onde ele tira isso se o Lula foi exatamente um presidente que se postou altivamente na defesa da soberania nacional contra os Estados Unidos, enquanto os comandados dele, Flávio Bolsonaro, festejavam na Avenida Paulista o que estava acontecendo? Ora, esse tipo de situação é simplesmente ridículo. Só quem estiver com o cérebro absolutamente obliterado pela paixão, claro, é que vai achar que o que ele falou tem nexo. Um anexo algum. Eu fico até pensando, um empresário brasileiro que vai ser prejudicado por essa tarifa, que vai ter a sua empresa comprometida, que vai ter aquilo que é a razão da sua vida violentado, ele vai apoiar esse cidadão nessas condições? Como é que o cérebro dele vai justificar isto? Então, portanto, eu acho que do ponto de vista político, histórico, da defesa do país, não é que ele perdeu apenas, como disse, repito elegantemente a Ana Amélia, uma oportunidade. Ele fez um papel grotesco, ridículo, perante a comunidade brasileira. Mostrou que não tem o menor credenciamento, já tem mostrado já há algum tempo, mas o menor credenciamento para comandar o governo e o Estado brasileiro. Porque o presidente da República do Brasil, ele é chefe de Estado, chefe de governo, e não tem a menor condição para estar representando o Brasil em absolutamente nada. Claro, escreve uma coisa, fala outra, apresenta justificativas toscas, absolutamente toscas, como é o Lula que quer o Lula. Ora, francamente, tem uma expressão, né, que a gente costuma utilizar muito, que é vergonha alheia. Né? Quando a gente sente a vergonha pelo outro do papel grotesco e ridículo que fez. Eu vendo essa manifestação do Flávio, eu juro que eu fiquei com vergonha alheia. Tive até um professor estrangeiro, amigo, que me ligou para pedir para que eu explicasse isso, e eu juro que eu fiquei muito envergonhado de ter que explicar para aquele professor espanhol o que significava essas palavras de um candidato a presidente da República do Brasil. Então, portanto, cabe a nós, brasileiros e brasileiras, verificarmos o que aconteceu, colocarmos os pesos valorativos devidos nas condutas, resgatar os fatos para que nós não possamos ser iludidos pela asnice, pela estupidez, pela estultice, ou utilize o adjetivo que se quiser, que pode qualificar esta conduta simplesmente lamentável do senador Flávio Bolsonaro. Ana Amélia concorda, tarifaço impacta ou pode impactar, né, se essas tarifas forem aplicadas daqui a alguns dias, mais Lula ou Flávio Bolsonaro? É claro que esse tema ganhou, e obrigada ao Zé Eduardo pelo comportamento diplomático. Talvez a racionalidade da gente e a maturidade que a gente tenha não analise com paixão como ele avaliou essa matéria. Na verdade, isso evidentemente é uma faca de dois gumes, porque ela pode beneficiar e prejudicar da mesma forma. Evidentemente, o maior prejudicado nisso vai ser o Brasil, porque o Brasil vai ser o maior prejudicado. Eu nem diria uma ou outra candidatura, mas o Brasil vai ser prejudicado nesse tarifaço, porque nós já estamos numa situação complicada de um país que está com um desequilíbrio fiscal muito elevado e que você precisa de encontrar saídas para que uma economia se recupere através de uma gestão também qualificada do próprio governo. Só que estamos num período eleitoral e muitas coisas precisam ser resolvidas. Agora, usar isto nessa hora, um tema tão importante como esta da relação bilateral no comércio com o segundo maior parceiro econômico do Brasil, para criar essa encrenca e essa confusão toda, para tentar tirar proveito eleitoral, seja de Flávio, seja de Lula, é um grande equívoco, porque os dois vão sair perdendo nessa jogada. Lula vai dizer, claro, e com toda razão, que botou toda uma equipe, teve o cuidado de não mandar o primeiro time, mandou os diplomatas lá, os técnicos lá da Embaixada Brasileira em Washington para discutir nessa mesa que foi criada do dia de hoje, e os empresários que se uniram dos dois lados, Brasil e Estados Unidos, para defender a não taxação, porque ela é ruim para os dois lados. Agora, isso não pesou
por conta do ingrediente político que está prevalecendo nesse debate. E aí todo mundo vai perder. Eu acho que nem Lula, nem Flávio Bolsonaro. Quem vai perder também, especialmente, é o Brasil, se as tarifas forem impostas, Juliana. Então, nós estamos fazendo um jogo aí de perde-perde. Não é um jogo de ganha-ganha, porque eu não acredito aí que qualquer decisão que venha a tomar, se ela for mantida essa taxação, é pior também para a própria relação, porque se o Flávio Bolsonaro ganhar a eleição, eventualmente, que venha disputar, vai ser também uma relação. Como vai explicar depois para a Casa Branca para retornar suspender a taxação? Para Lula, da mesma forma. Agora, eu acho que nessas alturas do campeonato, o Lula está jogando com as armas que tem, dispondo de uma equipe preparada no ministério adequado. Márcio Elias cuidou, preparou, do ponto de vista meramente comercial e meramente dentro das regras do jogo. Não foi uma questão de explorar politicamente essa questão. Agora, é claro, cada um vai dizer. O Lula vai dizer que o Flávio é culpado do tarifaço e o Flávio está dizendo que o Lula é culpado. Então, sinceramente, as alturas do jogo, minha cara Juliana, esse é o jogo político que nada interessa. Os dois perdem nessa jogada, que cada um querendo barganhar ou conseguir mais votos. Mas não é assim que vai se conseguir mais votos. Vai se conseguir mais votos de uma maneira muito mais responsável, equilibrada e competente. Ambos estão errados.